todo mundo precisa de um mentor. Todo mundo precisa ter aquela pessoa, e não necessariamente precisa ser diretamente seu chefe do momento, mas precisa ter um mentor, precisa ter alguém com experiências, precisa ter alguém que você admira, precisa uma pessoa que você, eu quero chegar onde essa pessoa chegou. Fala, jovens! Sou o Carlos Henrique e estamos começando mais um Pra Frente Cast. Hoje recebo Bruna Finardi, um grande talento no qual eu tenho um imenso orgulho de ter trabalhado com ela, estar trabalhando com ela há inúmeros anos. Bruna, muito obrigado aí pela presença aqui com a gente hoje. Obrigada, Carlos. É uma honra fazer parte, principalmente de acompanhar essa nossa trajetória, que eu tanto aprendi e continuo aprendendo todos os dias. Legal. Eu acho que assim, quem nos acompanha sabe que grande parte do próprio Pra Frente Cast, assim como o Pra Frente Insight, enfim, todo o conteúdo produzido hoje pela Frente Corretora, ele visa trazer muito daquilo que a gente acredita como empresa, né? Seja como na gestão das pessoas, gestão das crises, gestão dos processos, os nossos produtos, enfim. Então, o Cast ele é mais um canal de comunicação com quem nos assiste, com quem nos acompanha, em relação à nossa trajetória, né? Um dos pontos mais importantes para a Frente Corretora, assim como para cada um dos gestores, é a questão da gestão ali dos seus recursos, né? Dos seus recursos humanos, dos seus talentos, das pessoas que dedicam ali parte, né, praticamente o dia inteiro ali com a gente para fazer ali, entregar um melhor produto, entregar ali a melhor solução para o cliente, né? Então, eu acho que é coerente até da nossa parte trazer um pouco dessa história, né? Então, você, até pelo fato de ter sido uma das primeiras profissionais a serem contratadas pela Frente Corretora, né, a primeira estagiária contratada pela Frente Corretora, eu acho que é a melhor pessoa para estar aqui com a gente hoje e falando sobre essa questão da trajetória profissional, não só, acho que dentro da Frente Corretora, mas a trajetória profissional de um profissional que começou com 18 anos de idade e que hoje já está ali bem mais avançado, né? Então, eu queria começar a debater contigo, a fazer essa troca de informações com você em relação ao que você assim percebeu desde o momento zero até hoje em relação a como começou, como que nós estamos hoje, enfim, qual que é a grande habilidade ou a grande dica que você passa para quem faz essa trajetória de começo de carreira e crescimento dentro da mesma empresa. Perfeito. Eu acho que eu vou até contextualizar de como foi desde o início da nossa trajetória, porque todas as vezes que eu me pego pensando nisso, desde que eu entrei, embora eu tenha tido uma outra experiência antes, o meu ponto, principalmente de compliance, começou aqui na Frente Corretora como estagiária. E quando eu pego, me olhando para a Bruna de 2018, que eu comecei a trabalhar na frente, eu olho uma Bruna que muito inocente, com muitos sonhos e que acreditou muito no projeto, porque a principal parte de tudo isso é acreditar no que você está fazendo. Não só acreditar em si mesmo, mas sim no projeto, nas pessoas que estão ao seu redor, porque não se consegue nada sozinho. Então, quando eu olho a Bruna quando entrou, a principal ferramenta e o principal foco dela era eu preciso entregar o que eu fui contratada para fazer. Sim. No momento que eu entrei, minha demanda do dia é essa. Eu só vou sair daqui enquanto eu não terminar essa demanda. Então, tudo que tem na minha cabeça desde o início sempre foi voltada para a entrega de resultado. Como que eu posso melhorar esse projeto? Como que eu posso melhorar essa entrega? Como eu posso facilitar minha vida e ao meu redor? Do meu chefe, principalmente, que tudo que eu fazia sempre foi voltado assim, como eu posso melhorar e a gente colocar em outros projetos, eu participar de outras áreas, eu conseguir agregar mais valor na empresa como um todo, e não somente na área que eu estava efetivamente naquele momento. Sim, né? E é até engraçado, eu acho que é importante a gente contextualizar, né? Eu fui um dos primeiros profissionais a ser contratados pela Frente e, num determinado momento, termos ali 3, 4, 5 profissionais atuando lá no começo fazia sentido, né? A gente conseguia, com essa força de trabalho, entregar o resultado. E aí chegou num determinado ponto em que a gente precisava contratar mais uma pessoa. Eu lembro que eu pedi ali para o meu chefe na época, falei assim, eu preciso ali de um recurso, eu preciso de mais uma pessoa. E aí, quando eu peguei e fiz esse pedido, ele falou, claro, pode contratar, né? Eu, naturalmente, comecei a ligar para todo mundo que eu conhecia e que já tinha trabalhado comigo, até porque seria natural da minha parte buscar os profissionais que eram da minha referência, porque, obviamente, eu teria que entregar um resultado, né?
depois de ter conversado ali com alguns amigos meus, né, profissionais que já tinham trabalhado comigo, já tinha até mapeado exatamente o que estava acontecendo, eu voltei para o meu chefe e perguntei para ele ali a questão do budget, né? E aí ele pegou e falou assim, não se preocupa com isso não, pode ser, sei lá, né, R$2.000, né? E foi exatamente este número que ele pegou e destacou. E um ponto muito interessante, que pelo menos marca a minha carreira, foi de que, assim, o meu pensamento ele foi muito forte em destacar o seguinte, puxa, é um valor muito baixo para o profissional que eu gostaria de ter aqui comigo hoje, né? Mas essa foi a minha linha de pensamento, né? Quando eu lembro do que de fato aconteceu, eu literalmente falei assim, obrigado, né? E isso é um ponto que marca muito a minha carreira, muito em relação a exatamente, por exemplo, a esse exemplo. Porque eu não tinha nada e eu passei a ter ali um valor. É o valor que eu esperava? Não, né? Poderia ter sido melhor? Poderia. Mas já era uma evolução em relação àquele primeiro momento, né? Então, um dos fatores que eu, até na minha própria carreira profissional, aprendi é exatamente trabalhar com aquilo que a gente tem, né? Óbvio que, às vezes, a gente gostaria, desejaria ter ali uma evolução que fosse melhor, mas um grande ponto até de gestão de recursos ou até de evolução profissional é exatamente a pessoa, principalmente que está começando na carreira, ou o gestor que está iniciando ali um determinado projeto, trabalhar com aquilo que ele tem, né? E eu lembro que foi desta maneira que a gente criou o programa de estágio da Frente Corretora. E ali no programa de estágio da Frente Corretora, eu lembro que a gente tinha ali aproximadamente umas 20 pessoas que estavam concorrendo àquela vaga. Você foi a primeira pessoa que eu entrevistei, né, das 20 pessoas. E a forma como foi ali a questão da nossa entrevista elevou muito a questão do patamar em relação à minha expectativa dos demais e, naturalmente, você conseguiu ganhar ali uma concorrência muito fácil e aí você se tornou a primeira estagiária da Frente Corretora. E aí eu acho que um ponto importante hoje você é uma das lideranças da Frente Corretora, né? Então, muito voltado a como começou e como estamos hoje, né? Então, assim, o que naquele momento, naquela oportunidade, naquela entrevista, né, como que foi ali a questão, literalmente assim, do pensamento, do coração, da emoção, tanto do ir até lá, né, aquele momento que antecede ali a expectativa de uma entrevista, quanto no dia, porque eu lembro que a gente ficou a tarde inteira comigo lá, foi muito tempo, porque como eu gostei muito de você, você foi a primeira, eu pedi para você ficar, porque eu queria entrevistar todos os outros 20 para já decidir, né? A minha ansiedade ali bateu e eu falei, cara, eu já quero decidir hoje. Então, assim, como que foi esse primeiro, né, essa primeira percepção de pré-entrevista, a entrevista, o pós-entrevista, a contratação? Eu acho que, assim, no momento que eu cheguei lá, e eu, por ser uma pessoa, e eu sou assim, sempre, eu cheguei muito antes do horário que estava marcado para a entrevista. Então, eu já cheguei sabendo que, assim, ó, eu vou ficar esperando aqui, ele vai chegar para me entrevistar, mas eu sou antecipada, eu gosto de pensar sempre prevendo problemas. Cheguei, eu lembro muito dessa sensação até hoje. Você, já por ter me visto lá, já falou assim, vamos já começar. E é até engraçado, e todo mundo que acompanhou a nossa trajetória, e até pessoas que a gente conhece hoje em dia, eu gosto de contar essa história, que, a primeiro momento, eu olhei para você e falei, nossa, que cara bravo. Sim. E eu, até tentando ser educada, eu falei, até menção, senhor, e você, senhor, não. Eu já fiquei assim, meu Deus do céu. Quando a gente começou a conversar, você começou a perguntar um pouco da minha vida, minha trajetória, por eu ter sido jovem aprendiz. E eu lembro de um marco que eu me orgulho disso até hoje. Você fez uma pergunta para mim, você sabe falar inglês? Eu falei, sim. Mas acho que até pela idade, as pessoas acham que às vezes eu estou brincando, na época. Sim. E você, até para me testar, você começou a falar inglês comigo. E eu me orgulho muito disso, de estar preparada. E eu, na hora eu te respondi sem hesitar, já estava preparada, eu sabia aquilo, porque eu confiava no meu inglês, confio até hoje no meu potencial. E eu respondi, a gente começou a conversar. E eu notei isso na hora, que foi algo que você não estava esperando. Não por achar que eu não sabia, mas porque eu olhei para você diretamente, sem medo, e eu confiava, e falei assim, na hora, na minha cabeça eu estava pensando, ele está tentando me testar e ele não vai conseguir, não. Eu vou provar para ele que eu consigo. Então, aquilo me bateu uma sensação de como se fosse um fervor no coração, que eu gosto de falar dessa sensação, de determinação, de brilhar os olhos. Às vezes eu pareço estar irritada, mas não, eu só estou determinada.
eu gosto de fazer acontecer, eu gosto de mostrar, eu falo assim, eu estou aqui para isso, eu tenho potencial. Até pelo motivo de eu ter começado muito nova, e pelo fato de ser mulher, às vezes as pessoas achavam que eu não tinha, não capacidade. Mas, ela ainda é estagiária, vamos acompanhar um pouco mais de perto. Mas não, desde aquele momento da entrevista, eu notei que você era a pessoa que todo mundo precisa ter. Um mentor para a sua vida. Um mentor para o início da carreira. Você direcionou muita parte da minha carreira profissional. Você fez parte do profissional que eu sou hoje. Então, eu me orgulho muito disso e agradeço eternamente por isso. Então, a sensação e a segurança que você me deu de vou te acompanhar, eu confio em ti, foi extremamente importante desde o primeiro momento que foi a nossa entrevista. E isso me acompanhou até hoje, durante toda a nossa trajetória. A sensação, eu estou aqui para o que você precisar. Vai. Eu estou aqui se der problema, que você até fala muito isso. Sim. Não tem problema da merda. Não tem problema com problema. Só me avisa. A gente resolve. Mas vai. Arrisca. Você não vai saber se você vai acertar ou se vai errar. Mas se você errar, você já vai saber qual lado que você não deve fazer naquelas situações. Você já exclui uma possibilidade. Que vale muito, até pelo que você mencionou agora, do valor do budget, por exemplo. Que foi o que você me ensinou. As pessoas esperam um cenário perfeito para começar ou para fazer algum projeto. Enfim, independente se a gente está falando da questão profissional ou da pessoal. Nunca vai ter um cenário perfeito. Sim. Mas você vai conseguir muita coisa com o que você já tem hoje. E a gente foi, desde o início, e eu sempre tive isso na minha cabeça, como que eu faço o meu melhor com o que eu tenho hoje. Óbvio, sempre visando entrega maior do que eu já estou entregando para ter um bom retorno. Mas eu sempre voltei todas as minhas visões e, assim, os meus esforços. Eu quero ser melhor do que ontem. Eu quero ser melhor do que a Bruna de ontem. Não tem problema eu olhar para alguma tarefa que eu tenha feito, até você mesmo brinca, de escrever uma política, escrever um texto. Eu olhei para a Bruna de ontem e falei, nossa, eu não gostei desse texto. A de hoje já está melhor. E não tem problema, é assim que tem que ser. Eu tenho que me criticar, eu tenho que ser capaz de olhar todos os pontos que eu tenho a melhorar. Eu sou a melhor pessoa para fazer isso. Então, todos os dias, eu tenho essa mentalidade. Desde quando a gente começou a trabalhar, desde o momento da entrevista. Eu tenho que me superar. Eu tenho que superar a Bruna de ontem. E não é os concorrentes. É uma briga Bruna contra Bruna. Eu confio em mim e eu vou bater de frente comigo mesma, porque eu sei até onde eu consigo chegar. E é isso que eu tento manter todos os dias na minha cabeça. Como que eu posso ser uma pessoa melhor profissionalmente, como eu agrego mais, o que eu preciso estudar, onde é que a gente pode fazer. Eu gosto de participar dos temas. Então, para isso, eu tenho que estudar, eu tenho que ir atrás. E eu sempre voltei todos os dias fazendo isso. Muito grande parte pelo espelho que eu tenho de você. Você é uma pessoa que faz isso. Então, eu sempre acompanhei essa sua trajetória, que é a pessoa que eu me tornei hoje. Acho que assim, a gente sempre vai ter ali na carreira, independentemente ali da questão da idade, de como foi a questão do começo, as nossas grandes referências, né? Aqueles profissionais, aqueles mentores que fizeram parte ou que fazem parte ali da nossa carreira, né? Assim como, de alguma forma, eu consegui contribuir para a sua carreira até hoje, eu tive ali profissionais que contribuíram muito com a minha carreira, né? Eu tive um grande gestor no sítio chamado Manuel Silva, um cara que eu amo de paixão, que me ensinou muito daquilo que eu levo até hoje, né? Então, assim, tudo aquilo que eu trago até hoje, eu devo muito à forma e pensamento dele, né? Óbvio que nós temos formas diferentes, temos jeitos diferentes de executar, às vezes, a mesma situação, né? Então, eu acho que um dos grandes pontos em relação a relacionamentos duradouros, como esse que a gente tem, ou até mesmo pontos importantes de evolução profissional, é ter o mesmo mindset, né? O mesmo mindset com a sua linha de gestão imediata e com o mesmo mindset da empresa na qual você trabalha. Porque se nem na linha de pensamento, se nem na linha de estratégia do que a gente quer fazer, a gente se entender, não tem como dar certo, né? Então, há, obviamente, a necessidade de adaptação, né? Então, às vezes, você vai ter uma adaptação de ambos os lados, mas, por uma questão, obviamente, corporativa, institucional, a tendência de que o principal valor vai ser o da empresa, depois o segundo valor ali da CEO, dos diretores, e aí ele vai descendo, que é aquele chamado a pirâmide, né? Então, como que é para você, como que foi para você, como está sendo para você todo esse lado voltado para essa adaptação do mindset, né? Como você destacou, você estava numa outra empresa, você foi participar de um processo seletivo, participou de um processo seletivo, né? Quando você teve a resposta positiva do processo seletivo, você deu um check lá vamos dizer assim, numa fase, né? Mas aí começou um outro, né? Que é o ter trabalhado ali, o começar a trabalhar
tendo ali uma visão acima de você, com um mindset diferente, né? Que teria que ter ali algumas adaptações. Como que foi, como que é, como, né? Me destaca isso. Eu acho que, assim, quando a gente, principalmente eu, quando eu comecei ali a minha carreira como estagiária, eu tinha o que eu falei para mais cedo. Eu tinha uma meta. Eu preciso entregar o que eu fui contratada para fazer. Feito isso, o meu gestor, você, na época, começou a olhar para mim de uma forma diferenciada, pela entrega dos meus resultados. Com isso, você foi me dando mais projetos, mais desafios, para até ver até onde que eu consigo chegar. Me testar, me impulsionar e me ensinar. Conforme eu fui evoluindo na minha carreira, tanto em questão de cargos, desde o estágio até a posição que eu estou hoje, uma coisa que eu fico muito consciente não é questão de fases que eu preciso trabalhar o meu mindset. É uma questão que tem que trabalhar todos os dias. Sim. Depende do momento, depende da instituição, depende das pessoas que estão ao seu redor, depende, às vezes, até do projeto que a gente está lidando para ter um tipo de mindset alinhado. Por isso que eu gosto muito de falar, eu preciso saber do porquê. Eu preciso saber o porquê eu estou fazendo isso. Sabendo o porquê que eu estou fazendo isso, a comunicação ela vai melhorar a entrega do resultado. Vai estar alinhado. Estando alinhado, é muito mais fácil de fazer o que está sendo demandado e solicitado. Eu consigo entregar aquilo que foi pedido. Porque eu sei o que está acontecendo, eu sei o porquê, eu sei o pensamento do que está sendo esperado para aquela entrega. Feito isso, mindset alinhado, a gente consegue evoluir. E só que é algo a ser trabalhado todos os dias, e não só a questão de fases, de estágios, de posições. Óbvio que demanda, se você não consegue chegar na próxima posição, se você já não estiver exercendo ela antes. Uma coisa que você sempre me falou, e eu coloco isso em prática hoje na posição que eu estou, por exemplo, você como analista, você quer se tornar coordenador. Não é o seu chefe que vai lá e te coloca na posição de, estou te dando aqui a coordenação. Você já tem que estar atuando como coordenador Sim. na posição antes. Ele não vai ter opção a não ser te colocar lá, porque você já está atuando dessa forma. Então, vai ser natural da vida e consequência ele te colocar naquela posição. Exatamente. Né? Eu tenho aquele pensamento do chamado one step ahead. Né? Então, assim, se você está na posição de estagiário e quer ser efetivado, você já tem que se comportar como um efetivado. Se você está numa posição de estagiário e quer se tornar um analista, você já tem que ter ali o comportamento, a entrega de um analista. Quem promove não é gestor. E eu posso falar isso porque eu já passei por diversas posições de gestão, até chegar atualmente na posição de diretor. E uma das maiores verdades da gestão de pessoas é quem se promove é o profissional. Se ele tiver uma visão voltada para um passo à frente, a oportunidade a seguir, ele vai entregar resultado. Né? Um outro ponto até que eu destaco para você que está nos acompanhando. Gestor só cobra de quem entrega. O meu chefe está pegando no meu pé. Gestor só cobra de quem entrega. Se o seu gestor parar de cobrar, acredita em mim, aí se tornou um problema. O problema não é gestor cobrar, porque, novamente, gestor só cobra de quem entrega. Né? Então, assim, obviamente que você, até no papel de profissional, com essa evolução de carreira, e até aproveitando esse tema, como que você lida, como que você, né, enfim, traz ali de experiência, né? E aí eu digo experiência desde o momento ali dos 18 anos, quando a gente se conheceu num programa de estágio, até hoje sendo uma das lideranças da frente corretora já mais velha, né? Como que você lida... E aí eu queria um detalhamento em relação à própria diferença de idade, né? Como que você lidou ali com 18 anos, ali mais ou menos com 20, sabe? Assim, ter uma perspectiva em relação a essa parte da cobrança mesmo, né? Do chefe estar cobrando o resultado, como que para você foi algo ali, como que isso é para você até hoje? Eu gosto de falar disso, que quando eu falo da nossa relação e na sua posição como chefe na minha vida, não só como mentor, você sempre me cobrou muito. Mas a cobrança de eu acredito em você. Sim. Inclusive, vários momentos eu ficava, meu Deus, por que ele está me cobrando dessa forma? Se eu estou entregando tudo o que ele está pedindo. Mas eu comecei a perceber, desde lá de trás, desde os meus 18 anos, era que eu conseguia fazer. E você sabia disso. Você acreditou em mim. Foi quando eu comecei a fazer a questão do over-delivery. Eu não estava contente em eu entregar só aquilo que eu fui contratada para fazer. Eu não sou esse tipo de profissional. Eu sempre estava voltada para como que eu faço uma entrega melhor nessa situação.
é over-delivery, voltada para sempre entrega mais do que está sendo esperado. Eu sempre tive essa mentalidade. Como que eu faço para entregar mais? Só que isso, óbvio que não foi do primeiro dia que eu entrei na empresa que eu comecei a ter esse pensamento. No primeiro estágio, vou falar, eu queria entregar aquilo que no meu dia. Quando eu comecei a evoluir as minhas posições, eu estava pensando, ok, eu tenho que fazer uma reflexão para o meu passado. Não que eu tenho que ficar presa a ele, mas ele faz parte de quem eu sou hoje. Eu tenho um princípio, são meus princípios. Eu sou daquela forma. Eu não posso esquecer o que eu sou, perder as características. Mas eu não posso atuar da mesma forma de quando eu entrei. Se eu entrei como estagiária e hoje eu estou como liderança, eu não posso ter as mesmas atitudes que eu tive quando eu estava como liderança. Eu estou em outra posição. E é esperado outro tipo de atitude, outro tipo de comportamento, outro tipo de posicionamento e mentalidade. Eu não posso ter essa diferença. Mas algo que eu consigo ver nos estágios desde da evolução é: eu preciso conhecer como funciona. O que sempre continuou, a mesma característica foi como que eu faço e como que eu posso acompanhar todo o processo. Se eu conhecer, eu consigo, em qualquer área, eu consigo fazer todos os processos. Eu acho que essa foi a mentalidade que acompanhou em todas as etapas da minha trajetória profissional até o momento. Over-delivery, obstinação e eu consigo fazer. Eu acredito naquilo que eu consigo. Se eu não conheço a demanda ou o assunto, eu vou pesquisar e eu vou fazer. Mas eu não vou parar enquanto eu não entregar e não conhecer. Você fala muito isso, de como a gente trabalha muito com a questão de leis e entendimentos. Já teve alguém, um ser humano, que criou, que já tirou do zero aquele assunto. Não é possível que eu não consiga colocar em aplicação se ele já teve todo o trabalho de entender o que era. Então, eu tenho essa mentalidade, eu não vou perder para mim mesma. Isso me acompanha em todas as trajetórias até o momento, mas uma característica que eu acho que me fez, sim, evoluir até onde eu estou hoje, em questão principalmente em tempo, foi estar voltada sempre para o over-delivery. Eu preciso entregar mais do que está sendo esperado de mim. Primeiro, eu consigo, tem gente que acredita em mim, e eu não estaria com aquela demanda, o meu chefe não teria passado aquilo se ele não soubesse que eu fosse capaz. Sim, sim. E é muito importante, até a forma como você destaca, porque, naturalmente, até como parte do processo da vida, né, e a gente está falando aqui tanto da vida profissional quanto da vida pessoal, a questão ali da necessidade de alinhamento, né? Então, até para a gente não ter ali uma dispersão diferenciada mais além daquilo que estava sendo normatizado, né? Eu acho que um dos principais pontos da questão da gestão de pessoas, processos e conflitos é a questão de conversas, né? Então, assim, eu acredito muito que conversas difíceis tornam a vida mais fácil. E conversas fáceis tornam a vida bem mais difícil, né? Então, é meio que natural, às vezes, o profissional, seja ele gestor, ou seja até o próprio profissional, o próprio funcionário, ele deixar de ter ali uma conversa com o seu superior ou com o funcionário, porque ele não quer desgastar a relação, porque ele não quer zoar o happy hour, porque ele não quer deixar ali um clima meio zoado, mas na minha vivência como gestor de pessoas e, principalmente, me lembrando muito dos momentos em que eu ainda não atuava na liderança, eu sempre preferi uma conversa difícil, mas que me mostrava o caminho, por mais que eu estivesse perdidaço, do que bater nas minhas costas, falar que estava tudo bem e, numa avaliação de desempenho, em uma situação de promoção, eu não fosse contemplado ou eu não levasse ali a melhor nota, e aí a pessoa resgatasse um ponto lá de trás, que já passou há 1 ano, em que ela teve 1 ano para vir conversar comigo, pontuar, destacar, e não fez isso, né? Então, eu acho que é um dos pontos muito importantes, e é um dos princípios daquele chamado Manage Up, né? De que é você fazer a gestão do próprio gestor, né? Que é a gestão ali de você já identificando, sabendo quem ele é, a forma como ele pensa, o jeito como ele atua, né? Naturalmente, de como você, até na sua fala, que eu achei bem interessante, antecipar a questão do problema, antecipar a questão da situação, né? Então, não vai adiantar uma pessoa, entendendo que o chefe está priorizando um assunto, trazer um outro que não é a prioridade para ele, que naturalmente vai gerar uma situação de estresse, né? Então, eu acho que esses são pontos importantes voltados para a gestão, né? Seja ela, eu vejo muito mais de carreira, porque serve para ambos, importante no dia a dia, né? A gente até destacou
ali nos bastidores, antes de começar, a questão de que hoje nós temos ali alguns exemplos, né, um bem marcante, de profissional que saiu ali da posição de estágio, né, ou começou na posição de estágio, e que hoje está ali numa posição ali de CEO, de presidente, né? E aí eu fico me questionando a quantidade de desafios que ele teve, né? Então, queria te deixar aí a palavra até para você falar exatamente sobre esse case, até para marcar aí quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando em relação a essa temática. Eu acho que, assim, quando a gente olha, principalmente, foi o caso que você está mencionando, é o case da Nike. A Nike contratou um estagiário como seu novo CEO. Quando a gente vai olhar a história, o novo CEO, ele começou realmente como estagiário. Ele acompanhou 20 anos de trajetória em todas as áreas, foi crescendo. Inclusive, eu entrei no LinkedIn dele. Eu consigo ver ali todos os passos a passo, como estagiário, como interno, como analista, obviamente. Todas as etapas que ele chegou como CEO. E quando a gente olha a nossa trajetória, e principalmente quando a gente começa muito cedo, e foi o meu caso, às vezes a gente se perde e fala assim, cara, será que eu consigo chegar lá? Será que eu consigo? Eu sou, não sei, um mindset. Eu sou uma mera estagiária. Não. Eu consigo chegar lá. Tem pessoas que acreditam. Então, quando eu olho, eu me vejo muito semelhante, nesse caso, obviamente não como CEO, mas como eu cheguei no cargo que eu estou hoje, na etapa que eu estou hoje, eu comecei como estagiária. Então, é possível. Eu consigo me ver assim, eu vejo a Bruna lá atrás, que de 18 anos, super inocente, que acompanhou todo esse processo da empresa, da nossa parceria juntos, do nosso relacionamento em questão como chefe, como mentor. Então, eu consigo ver tudo aquilo que fez e foi importante para eu chegar até aqui. E foi aquilo que você mencionou um pouquinho mais cedo. Eu não teria chego até aqui se eu não tivesse uma pessoa que acreditasse no meu potencial, que me escutasse. E por que eu digo isso? Várias conversas que eu lembro até hoje, que eu fico pensando, eu falo assim, nossa, ele me chamou aqui na sala só para perguntar como foi meu dia, como está sendo. Você geralmente fala, e aí, quais novidades? Sim. Eu ficava pensando, eu falava assim, por que ele está fazendo isso? Hoje, eu entendo o porquê, mas eu ficava pensando, ele realmente está tão interessado no meu dia assim, para perguntar assim como que está sendo? Depois eu comecei a entender que, em questão de liderança e gestão, você não vai conseguir chegar muito longe se você não entender o que aquela pessoa está passando, quem é aquela pessoa. E faz menção, inclusive, na parte que você disse sobre fazer antecipação dos processos, dos problemas. Porque se eu sei quem é o Carlos, quem é o meu chefe, quem é aquela pessoa que eu estou entregando uma demanda, eu conheço ele, se ele está passando por algum problema, se ele está precisando, assim, hoje não é um bom dia para eu cobrar sobre alguns assuntos, é um dia que ele está querendo mais ficar quietinho. Então, isso são etapas e processos que aprendo até hoje, e aprendi muito porque você fez muito isso comigo. Que isso fez parte, que eu agradeço imensamente, de respeitar o funcionário, respeitar o colaborador. Ele é um humano. Ele tem problemas, ele tem dias felizes, ele tem dias tristes, ele tem seus desafios. E tudo isso a gente vai aprendendo todos os dias e desde o começo da carreira. E eu acho que essas experiências, somando do dia a dia, foi o que me fez chegar tão longe. Os aprendizados diários e aprendendo com os erros que eu cometi. E aplicando eles em seguida da forma correta. E não, literalmente, ficar repetindo todos os erros os mesmos dias. Não tem problema errar. Desde que eu, no outro dia, não cometa mais o mesmo. Por que eu vou me colocar na situação de frustração, sendo que eu já sei como que tem que ser? E eu acho que esse mindset consciente de eu posso errar é o que fez, por exemplo, o caso que a gente está falando, da Nike, que é o CEO, que era o estagiário, começou com o estagiário, é a persistência e aprender com os próprios erros. E acreditar no processo. Saber que, ok, eu estou na posição hoje como estagiário, eu vou exercer como estagiário, mas já visando a minha próxima cadeira. Quando eu estiver na próxima cadeira, ok, qual o mapeamento, qual a estratégia, qual a trilha, o caminho para se chegar na próxima etapa. Viver cada processo, cada momento e cada cargo da forma como tem que ser vivida, aprendendo com as experiências, visando já o próximo. Você tem que saber onde você quer chegar. Sabendo onde você quer chegar, você já começa a trilhar o que você tem que fazer. E eu acho que esse processo de mentalidade e trilha, e a persistência, obviamente, e confiança, foi o que fez o novo CEO da Nike chegar até onde chegou e é o que fez sentido na minha carreira até o momento. Todas as etapas que eu vivi e senti profissionalmente. Eu acho que você tem que viver cada etapa, né? Eu acho que
Não faz sentido, na minha cabeça, você não se oportunizar em relação a determinadas situações. Eu acho que é algo muito importante e vital para o ser humano, né? Eu, às vezes, até costumo falar com quem trabalha comigo, você, obviamente, já ouviu isso aí várias vezes, eu falo muito isso para a minha própria esposa, provavelmente eu vou falar isso para a minha filha no momento em que ela estiver ali atuando no mercado de trabalho, que é qual é o pensamento, por exemplo, meu como gestor, né? Eu vejo que, assim, enquanto o gestor ele está dando feedback negativo, é porque ele ainda acredita e quer te salvar, né? Quando ele para de dar um feedback, já acabou, né? Aí já era, já perdemos, né? Um abraço, não tem como, né? Quando você tem ali relações de longo prazo, a questão ali do feedback ela se torna ainda mais importante e tem que ser percebida de uma forma ainda mais diferente. Por quê? Porque imagina uma pessoa que vai fazer um trabalho pontual, um consultor que vai fazer um trabalho pontual numa empresa. Quando ele chegar nessa empresa e for fazer um trabalho, por exemplo, de 6 meses, as chances de ele imprimir uma boa impressão é gigantesca. Porque se ele fizer um bom trabalho, em 6 meses ele já começa a coletar resultados. Quando você tem uma relação duradoura ou trabalha numa empresa durante muito tempo, isso já se torna um pouco mais difícil. Por quê? Porque no seu primeiro ano, no seu primeiro ciclo, você vai entregar um puta resultado. E o que vai acontecer é, já no segundo, aquilo já vai fazer parte de quem é você como profissional. Então, para você entregar novamente um resultado extraordinário, vai ter que ter uma mudança completa de mindset, de atitude, de postura. Repetir isso no terceiro ciclo, no quarto ciclo, se torna extremamente cansativo. Então, é normal você ter ali, às vezes, aquele chamado pico de entrega de resultado, de energia, depois você estabiliza, depois, naturalmente, você cai, depois você dá aqueles picos de entrega de resultado. Então, assim, ter essa autopercepção da própria entrega de resultado e de como gerenciar isso, né? Nós que trabalhamos aí há um bom tempo juntos, naturalmente você já passou ali por esses momentos, se não esses momentos com você mesma, com absoluta certeza você viu isso em mim, né? Como que para você isso bateu, né? Assim, do ponto de vista de pensamentos, de sentimentos, de você ver ali momentos com maior entrega de resultado, momentos com menor entrega de resultado, como que foi isso para ti? Eu não vou mentir. É muito difícil. Assim, quando a gente fala, parece fácil. Mas exerceu e demandou um autoconhecimento e criticidade minha, comigo mesma, muito grande. E algo, às vezes, um pouco difícil de se fazer, principalmente pelo estilo de pessoa e profissional que eu sou, de olhar para mim mesma e falar assim, ok, eu consigo melhorar, eu posso melhorar. Então, isso é muito difícil fazer. É muito fácil a gente, às vezes, criticar um terceiro ou um outro e assim mesmo não. Então, é algo muito difícil. Eu admito que, assim, é um trabalho contínuo de olhar para mim mesma e falar assim, como que eu vou me superar? E eu não estou falando aqui em questão de agradar a empresa ou agradar o chefe, mas para onde eu quero chegar? Tendo essa consciência de eu não vou conseguir chegar se eu não me reinventar. Reinventar em questão de mindset, em estudar mais, em novos projetos, novas habilidades que eu preciso aprender, às vezes línguas, idiomas. O mercado está sempre mudando. Os profissionais também precisam acompanhar. Só que essa mudança de mindset, principalmente na situação de estar muito tempo com as mesmas pessoas, na mesma empresa, na mesma gestão, ela é um desafio muito difícil, que eu parei diversas vezes, refletindo assim antes de dormir, eu parava e olhava para o meu dia e falava assim, nossa, já parei, inclusive, para ser muito sincera, eu falei, eu como chefe, no comportamento que eu estou tendo, será que eu me demitiria? Várias vezes eu já cheguei à conclusão assim, eu me demitiria. Porque então eu não estava agindo da forma como eu precisava agir, com a mentalidade que era necessária. Então é um trabalho contínuo que eu preciso olhar e falar assim, como? Só que isso, o como, ele é respondido com a comunicação. Eu preciso entender o que está sendo esperado de mim naquele momento. Se eu parar, e são os feedbacks, os one-on-ones que o mercado todo fala, que são extremamente importantes. Às vezes eu estou indo para um lado, que na verdade é para o outro. Você precisa parar e falar assim, eu preciso de um feedback.
pode ser duro, pode ser crítico comigo. Só que eu preciso saber para que direção que eu estou indo, se eu estou indo certo ou não estou indo ou não. Que é o papel de gestor em todas as posições, assim, você comigo, eu com o meu time, de direcionar se o meu funcionário estiver indo para a direita, ele está começando a virar para a esquerda. Fala, não, volta para cá. Então, assim, em questão do desafio que isso foi para mim, em questão de cada ciclo que eu estava passando, acho que quanto mais alta você vai chegando, mais difícil fica. Porque as referências que as pessoas, às vezes, têm da gente é do começo. Às vezes, da entrega como estagiário, entregas mais operacionais, que agora começam a ser um pouco mais estratégicas. Então, as referências que os olhares e as outras pessoas têm acabam sendo lá de trás. Então, tem um trabalho não só interno, mas de mostrar também na posição dos ciclos que você vai acompanhando e crescendo e ultrapassando. Eu sou essa pessoa agora, só que eu tenho que entregar outras demandas agora. Não adianta as pessoas também me virem como referência só do que eu entreguei lá atrás. Então, eu acho que é um trabalho que é muito difícil, que me demanda assim, muito trabalho diário para eu conseguir cada vez estar mais alinhado no mindset da empresa, no mindset do meu chefe, inclusive, e saber o que eu preciso entregar e onde eu quero chegar. E não vou mentir, não é fácil. Não, e eu ainda falo para você, né, até quem nos acompanha, né? Às vezes a gente chega à conclusão de que quando a gente vai crescendo na vida profissional, né, enfim, vai ficando mais fácil. Não fica mais fácil, fica mais difícil. E eu ainda vou destacar um ponto que não sei se eu já ouvi de algum gestor. Quanto mais você cresce na carreira, mais solitário você fica. Mais isolado você fica do próprio mundo, mais solitário você fica da linha de pensamento, porque fica parecendo que você está numa bolha que poucas pessoas estão compreendendo, né? Eu tento, até para tentar aliviar um pouco mais dessa pressão, um pouco mais da situação, eu tenho uma estratégia que até ouvi de um grande amigo meu, uma pessoa que eu admiro bastante, que é o seguinte: estabeleça uma meta de longo prazo, tá? E quando eu falo longo prazo, estamos falando ali de, no máximo, 2 anos, né? Que senão vai ficar muito. Dentro dessa meta de 2 anos, você tem que ter referências de médio prazo. E dentro dessas referências de médio prazo, você vai ter que ter referências de curto prazo. Então, a partir do momento que você já tem que perseguir um curto prazo, as chances de você ficar ciclando mais rápido, óbvio, isso deixa você meio aceleradão, né? Que é meu estilo. Por quê? Porque você já tem um objetivo de curto prazo. Esse objetivo de curto prazo vai te levar para um outro de curto prazo. Esse de curto prazo já te levou para um de médio prazo. Esse de médio prazo já vai te levar para o... E aí, quando você vê, você conseguiu identificar ou atingir aquela meta de longo prazo, né? Então, é algo que, para mim, ajuda bastante, facilita a minha vida, porque se eu ficar muito ali parado, muito ali estagnado, eu acabo meio que me chateando, eu não entrego o resultado que eu geralmente gostaria de entregar. Então, o próprio podcast foi uma situação como essa, né? Uma situação no como que eu consigo... Uma vez meu pai falou uma situação para mim e eu nunca esqueço, né? Eu estava trabalhando num banco e ele disse, eu conversando ali na conversa com ele, eu falei, eu passei, né? Eu dei ali a impressão, né, mas era a realidade, de que estava tudo bem. Estava tudo tranquilo, eu não tinha um risco de ser demitido, mas eu também não tinha uma oportunidade de ser promovido. Estava tudo bem. Era levar os dias e só levar, né? E aí o meu pai, me conhecendo, ele falou, está faltando você jogar um tubarão nesse seu aquário, né? E isso aí eu lembro muito, é uma frase que geralmente fica, todo dia eu penso, né? E às vezes eu penso assim, será que não está na hora de eu jogar um tubarão nesse meu aquário? E aí, em geral, são os momentos em que eu penso num novo projeto, que eu me disponibilizo a fazer alguma outra coisa, que eu mudo a minha forma de pensar e tento aprender ter um novo conhecimento, aprender uma nova situação, porque essa é a forma que eu tenho ali de me manter mais motivado para entregar ali o meu resultado, né? Então, é algo que, pelo menos para mim, funciona, né? Obviamente que para cada um é cada um, mas é algo ali bem interessante, né? Eu acho que traduz um pouco disso que a gente está falando aqui, né? Eu acho que até para não cair na questão de ficar acomodado. Obviamente, cada um tem a sua forma de não se acomodar, tem o seu ponto zero, aquilo que vai te motivar. Isso não é mérito de ninguém, de falar assim, o que se aplica para cada um é o que funciona para cada um, não cabe a mim julgar. Mas eu acho que você até comentou no início de não ficar parado, de não se deixar desmotivar.
eu também acho que, para complementar, que às vezes é necessário aquele momento de reflexão. Só que o que as pessoas às vezes não enxergam é a linha entre ficar muito tempo refletindo e não começar a ação em si nunca. E às vezes a gente acomoda nesse período de tempo. Só que eu acho que é necessário sim esse período de reflexão até para a gente se realinhar mentalmente, realinhar os objetivos, as metas. Mas concordo contigo. Tem que ter novos desafios. Você tem que se jogar. Só que nunca vai ter a situação perfeita para isso. Você vai começar do zero, não sabendo, muito provavelmente levando, vou falar de uma forma, broncas, porrada, desafios, desde o início. Não estou falando que vai ser fácil, mas é aquilo que vai te manter motivado. Só que tudo isso que você está fazendo é por uma meta fim. Você tem tudo um porquê de todos os seus dias, de todos os desafios que você está aceitando e você está enfrentando. Então, eu acho que temos, sim, que prestar muita atenção para a gente não cair no estou acomodado. Mas, ao mesmo tempo, tem que exercer a questão da reflexão para ver se você está alinhado e se você precisa de um realinhamento. E não tem problema precisar de um realinhamento, mas você precisa querer, você precisa ter a consciência disso. E eu acho que até algo que eu parei até para pensar agora, se eu tivesse que resumir o principal desafio dessa principalmente mudança, quando eu saí de um operacional para um cargo de liderança, foi o autoconhecimento de saber o que eu sou realmente boa, qual é a minha fortaleza. Eu não preciso ser forte em tudo, mas como que eu aplico o meu ponto forte por uma posição de liderança que agora, além da responsabilidade minha, eu tenho também um time. Eu tenho pessoas para liderar, pessoas para mentorar, pessoas para direcionar. Mesmo assim, mantendo a minha característica, qual é o meu ponto forte? E, junto com o ponto forte, estar muito consciente qual que é o meu ponto fraco. E como que eu minimizo meu ponto fraco. Não necessariamente, eu não preciso ser boa em tudo. Meu time, como um todo, tem que ser bom em tudo. Isso foi algo que eu sempre aprendi contigo. Cada característica de cada pessoa no time, ela tem que ser diferente. Imagina se fosse todo mundo igual a mim, se todo mundo igual ao Carlos. Sim. Não tem como. Eu acho que tem que ter a consciência nesses pontos. Qual é a minha fortaleza e qual é a minha fraqueza, tem que estar muito claro para todo mundo, para eu conseguir, por exemplo, no meu caso, quando eu comecei o cargo de liderança, como que eu vou sair de uma mentalidade totalmente operacional para uma mentalidade de liderança, que é a quebra de caminhos e virada de chave que eu precisei ter. Que eu acho que foi o principal desafio. Eu acho que é algo fantástico quando a gente para pensar assim tudo aquilo que já foi percorrido, né? Enfim, momento muito interessante esse que a gente vive aqui hoje. Enfim, temos essas conversas no dia a dia, mas assim de forma mais aberta nunca tivemos, né? Infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, né? Quero te agradecer aí imensamente pela oportunidade que você me deu hoje aqui de vir conversar comigo aqui. Obviamente também te agradecer aí por todos esses anos que você está comigo, né? Quem nos conhece, quem vive a nossa história sabe que a gente teve ali o dia que a gente se conheceu naquela entrevista para uma posição de estágio. Surgiu ali no meio do caminho uma oportunidade de eu sair da empresa e você me acompanhou. A gente teve a oportunidade de voltar para a Frente Corretora e você também me acompanhou. Então, assim, a gente tem ali uma história de muito tempo juntos, né? Eu falo muito para minha esposa de que, assim, precisamos nos complementar, né? Eu e ela, né? Então, quando eu peguei e pedi ela em casamento, eu falei, eu te pedi em casamento porque você é aquilo que eu não sou, né? Então, coaduna com essa visão que você destacou de complementariedade, né? O todo precisa estar 100%, né? Se duas pessoas forem 90% perfeitas, nós vamos ter um problema, porque provavelmente 10 não vai estar sendo coberto e vai ser provavelmente ali o grande ponto de discussão de tudo, né? Enfim, eu queria deixar aqui para você um espaço aberto para suas considerações finais, seja em relação ao cash, seja em relação a alguma dica, seja em relação a qualquer coisa, enfim, fique 100% à vontade. Novamente, muito obrigado. Obrigada, Carlos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Você sabe que eu te agradeço diariamente por toda a oportunidade que você me deu desde lá de trás. E algo que eu queria até deixar muito claro e falar é: todo mundo precisa de um mentor. Todo mundo precisa ter aquela pessoa, e não necessariamente precisa ser diretamente seu chefe do momento, mas precisa ter um mentor. Precisa ter alguém com experiências, precisa ter alguém que você admira, precisa uma pessoa que você, eu quero chegar onde essa pessoa chegou. Eu acho que para todo mundo que está começando a carreira, não só começando, ache alguém que você admire e você queira estar perto, que você se sinta confortável, você confie, principalmente que aquela pessoa confie. Todo mundo precisa disso.
obviamente, conversas diárias, tudo aquilo que a gente tem no dia a dia, fazem parte do que eu me tornei. Então, eu acho que a principal dica que eu daria hoje seria: tenha um mentor, tenha uma pessoa que consiga abrir os caminhos para você. Quando você não conseguir enxergar, recorra àquela pessoa. Ela vai clarear, ela vai estar ali por ti. Obviamente, você vai fazer, mas ela vai estar ali para te aconselhar. Eu acho que eu agradeço muito, muito na minha vida profissional e tanto pessoal o papel de mentor que você teve nela. E, assim, você faz diferença na vida das pessoas. Uma gestão de pessoas é sobre isso. Não é sobre entregar uma demanda. É sobre fazer a diferença na vida delas. Não somente profissional, quanto pessoalmente falando. Sim. Muito obrigado, tá? Pessoal, como diria meu filho, deixe seu like e se inscreva no canal. Quer ir para frente? Vem com a gente. Um abraço. Tchau, tchau.